Fala galera, tudo bem? Aqui é o Guilherme Levi do CG Card para mais um conteúdo teórico. Hoje, falando das extrasístoles, tá? É um tema bastante complexo, que gera bastante dúvida em relação ao seu tratamento, como abordá-los, tá? Mas o guideline de 2022 da ESC deixa isso tudo muito relativamente simples, e foi um tema bastante discutido essa semana e eu acho que vale a pena passar para vocês. Antes de falar do guideline, é bom lembrar que quando a gente fala da extrasístole ventricular, a gente fala de um movimento, de um batimento extrasistólico prematuro que vem do tecido ventricular. Então, ele pode vir de qualquer lugar do ventrículo. Visto isso, ele pode ter um motivo, ou seja, uma causa idiopática, sendo, por exemplo, a extrasístole de via de saída de VD, um batimento que muitas das vezes não tem associação com patologia, podendo ser benigno. Da mesma forma que, por exemplo, você pode ter um infarto posterior, um infarto anterior extenso, criar uma área de fibrose aqui, nessa parede, e essa parede aqui começar a fazer uma extrasístole. Então, são ao ver a mesma extrasístole, mas vindo de lugares totalmente diferentes, o que torna coisas totalmente diferentes em relação ao seu tratamento e cada um tem a sua peculiaridade. E aí sim vem ao nosso guideline. Quando a gente divide o guideline, a gente divide primeiramente em números de extracístoles. Até 10% seria um volume pequeno, de 10 a 20, a gente começa a interrogar se aquilo está causando algum problema para o coração do paciente, e acima de 20 a gente já leva mais em consideração em relação a levar à disfunção, em relação a causar algum sintoma, e por aí vai. Primeiro ponto. Segundo ponto é se esse paciente tem sintoma ou se ele não tem sintoma. Isso faz muita diferença para quase tudo na clínica, e aqui não ia ser diferente. E terceiro ponto importante é se esse ventrículo sentiu de alguma forma, ou seja, se ele tem disfunção ventricular a partir dessa avaliação que você está fazendo. Ou seja, vamos perguntar de onde está vindo, vamos perguntar se esse paciente é sintomático ou não, e vamos perguntar se esse paciente tem função preservada ou não. Visto isso, a gente vou deixar aqui essa imagem para a gente tentar acompanhar do próprio guideline da ESC em relação aos métodos de tratamento, começando com ablação, beta-bloqueador, bloqueador do canal de cálcio, flecainamida, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, então não vou comentar, e a amiodarona. Vocês já podem ver que a amiodarona está toda em vermelho por aqui, e ela não tem nível de evidência para entrar para tratamento da extrasístole. Olha que curioso, muita gente está tomando a amiodarona por aí. E aí, a gente vai à primeira pergunta. Nas duas primeiras fileiras, a gente tem pacientes sintomáticos que têm função ventricular normal. Mas o que tem de diferente dessas duas primeiras fileiras é em relação à via de saída desse paciente. Se esse paciente tem uma via de saída do ventrículo direito, ou seja, aquela arritmia que eu contei, que tem uma incidência maior de causas idiopáticas e tem um acesso melhor exatamente porque a gente tem um acesso no ventrículo direito, que seria o acesso venoso, que a gente sobe o catéter para cá. Então, ela tem a classe de indicação 1A para fazer a ablação, visto que ela tem maior facilidade de abordagem. Já as outras vias de saída, ou seja, se vier da parede anterior, parede posterior, summit, entre todas as outras que a gente conhece, a gente já pensa na classe 1 para o beta-bloqueador, para a gente ter o controle dessa extrasístole. Tendo como classe 2A as outras principais medicações, visto a via de saída de ventrículo direito, com beta-bloqueador com nível de evidência 2A, bloqueador do canal de cálcio com nível de evidência 2A e a amiodarona com classe de evidência 3, ou seja, não faça. Visto as outras, a gente tentou iniciar com beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio, lembrando que ele não tem disfunção. Caso não tenha sucesso, você pode fazer a ablação como nível de evidência 2A, visto que é um local muito mais complexo para a gente poder acessar e esse paciente não tem disfunção. Então a gente tem que ter uma balança bem adequada em relação à abordagem desse paciente. E a flecainamida para as duas é 2A, mas a gente na prática aqui não usa. Terceira e quarta fileira, a gente vai ter um paciente com disfunção ventricular e aí sim
é um paciente mais grave, que já tem acometimento do ventrículo. Então, a abordagem por ablação fica muito melhor recomendada para qualquer uma dessas vias de saída, seja de ventrículo direito, seja de qualquer outra área desse ventrículo. Ou seja, a gente tem como foco a ablação, visto a disfunção ventricular. E aí sim, a gente vai usar o beta-bloqueador como classe 2A, até porque ele tem disfunção, então possivelmente ele tem indicação do beta. Bloqueador de canal de cálcio é nível de evidência 3. Lembrando que esse paciente tem disfunção, então possivelmente também tem uma doença estrutural, então está contraindicado o bloqueador do canal de cálcio. E a amiodarona, nível de evidência 2A, aí entra assim como uma opção, visto a disfunção, assim também como a gente vai discutir na insuficiência cardíaca, o controle de inúmeras arritmias com o uso de amiodarona. E aí, por fim, a quinta fileira, a gente vai falar das arritmias que têm uma incidência com maior de 20% com uma função ventricular normal. A gente tem a evidência em relação à ablação com uma classe de evidência 2B, ou seja, não vale a pena abordar e não se deve fazer amiodarona. Pelo que eu entendi, essa última ainda tem falta de evidência para essa população com mais de 20% de extrasístole, e então possivelmente ele pode primeiramente responder a um melhor controle, depois entrar numa categoria acima para poder ter um nível de evidência e um tratamento mais adequado. Mas aí mora uma dúvida do próprio guideline, tá? Então, falei bastante sobre extrasístole e a forma de tratamento, um tema bastante complexo. Deixa sua dúvida por aqui. Espero que você goste e manda para um amigo seu. Aquele abraço.